Fala galera, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o Professor Raimundo, e hoje a gente vai dar continuidade aí no nosso curso de derivadas parciais. E na última aula a gente começou a falar de derivação implícita e viu como é que funciona para quando a minha equação implícita apresenta duas variáveis, certo? Que basicamente, resumindo, é dessa fórmula, né? Eu consigo reescrever ela como uma função de duas variáveis igual a uma constante, e eu vou calcular a derivada da minha função aqui y de x, né? Dessa forma aqui, ó, menos a derivada parcial da função f em relação a x, dividido pela derivada parcial da função f em relação a y agora aqui, beleza? Perceba aqui, ó, uma observação é que eu estou calculando dy dx, quando eu venho para cá, ó, inverte, tá? Eu vou calcular primeiro a derivada parcial de x, que é o que está embaixo, e aqui embaixo eu calculo a derivada parcial em y, que é o que está aqui em cima, tá bom? Um detalhe aí importante que a gente vai precisar utilizar, beleza? Isso foi o que a gente viu no vídeo passado. Hoje a ideia é generalizar para n variáveis, tá? E como é que vai ficar? Vamos ver aqui embaixo. Então aqui eu tenho, olha, para n variáveis a gente vai conseguir reescrever uma equação implícita dessa forma, ó, como uma função que vai ter n variáveis, né? Igual a uma constante real. E aí o que vai acontecer? Quando a gente for calcular as derivadas aqui que a gente tiver interesse, primeira coisa que você tem que notar, ó, que aqui já aparece o d1, porque eu vou estar calculando derivadas parciais. Porque eu vou ter mais de uma variável. Antes, como eu tinha duas variáveis, eu derivava uma em relação à outra, era uma derivada normal, da nossa derivada que a gente estuda em cálculo 1. Agora aqui, como vai ter mais de duas, né? Aí já viram derivadas parciais, beleza? E aqui, olha, é bem intuitivo, não vai mudar. Se você vai derivar a variável xj em relação a xi, quando você for utilizar a fórmula igualzinho para duas variáveis, você vai ver que eu vou calcular a derivada parcial do xi, que é justamente o xi é a variável que aparece aqui embaixo, dividido pela derivada parcial da função f aqui em cima em relação a xj, que é justamente, ó, o xj que aparece aqui, é a variável que aparece aqui, tá bom? Beleza? Para tirar as possíveis dúvidas, vamos fazer junto agora aqui um exemplo para ficar mais claro o que eu estou falando, beleza? Então, o exemplo que eu trouxe para vocês aqui é esse exemplo em que a minha equação implícita apresenta três variáveis, x, y e z, tá bom? Então, ela já está naquela forma de f de x, y e z igual a uma constante, que no caso aqui é igual a 1. E o nosso objetivo aqui é calcular a derivada parcial de z em relação a x e depois do z em relação a y, tá bom? E como é que a gente vai fazer? Utilizando a fórmula genérica ali, ficaria, ó, menos a derivada parcial da f, que é justamente todo esse lado aqui, tá bom? Da f em relação a x, que é o que está aqui embaixo, dividido pela derivada parcial da f em relação a z, ó, que é a que está aqui em cima. E aqui embaixo é a mesma coisa, ó, menos. Só o que muda é que aqui eu estava calculando em relação a x, né? Agora em relação a y, então aqui vai ficar a derivada parcial de f em relação a y dividido pela derivada parcial em relação a z. Tá bom? Olha aí. Aí basicamente o que a gente precisa agora é só calcular essas derivadas parciais. Tá? Então o primeiro passo que a gente vai fazer é calcular a derivada parcial da função f em relação a x, tá bom? Aqui que você tem que ver, aqui o primeiro termo tem x, agora o segundo termo e o terceiro termo, ó, eles não têm x, então a derivada desses dois últimos termos aqui vai ser igual a zero. Só o que importa é a derivada do primeiro termo. A derivada de x ao quadrado é 2x, o 2 vai simplificar com esse 4, vai ficar só um 2 dividido. Então aqui vai ficar o menos da fórmula, aqui, ó, e aqui em cima vai ficar x dividido por 2, dividido agora pela derivada parcial em relação a z. Só tem z no terceiro termo, tá? Então aqui vai dar 0, 0. Aqui, olha, esse menos eu já vou colocar aqui embaixo para eu não esquecer. A derivada de z ao quadrado é 2z. Vai simplificar com 16, vai sobrar só o 8 embaixo. Tá? Aqui vai ficar jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. E aqui usando a propriedade de fração, né? Vai ser o numerador vezes o inverso do denominador.
tá? Então aqui vai simplificar esse 2 com esse 8, vai sobrar um 4 em cima, então vai ficar 4x sobre z, beleza? Agora vamos fazer a segunda derivada parcial agora aqui do z em relação a y, que é igual a menos a derivada parcial da f em relação a y, tá? Então eu vou desconsiderar aqui o primeiro, porque não tem y, a derivada vai dar zero, e o terceiro termo também não tem y, a derivada vai dar zero também. A derivada de y² é 2y, e aí não tem simplificação agora, então vai ficar aqui o menos da fórmula, tá? 2 sobre 9y dividido, e a derivada de f em relação a z a gente já calculou aqui, né? Menos z sobre 8, tá bom? Aí de novo o jogo de sinal é o mesmo, vai dar mais, aí eu uso a propriedade de fração, vou conservar aqui o numerador, y, vezes o inverso do denominador, 8z, tá bom? Aí 2 vezes 8, 16y, e aqui embaixo vai sobrar 9 vezes z, 9 vezes z, tá bom? Então tá aqui, pessoal, olha, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, deixa nos comentários. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e qualquer dúvida ou qualquer questão que vocês queiram que eu faça, pode deixar nos comentários aí que eu tô sempre de olho, tá? Um grande abraço para vocês e falou!